Davi Terans, ex-meia do Atlético Paranaense, tem sido oferecido para clubes de futebol no Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre Pedro Martins, técnico português preferido pelo torcedor do São Paulo. Ele já disse que quer trabalhar no tricolor. Tem inclusive encontro virtual com gente do São Paulo para essa noite. Bora contar também sobre a possibilidade de o Palmeiras atravessar o Botafogo pelo meio atacante Savarino, isso é verdade. Falo ainda sobre De La Cruz, enfim, no Rio de Janeiro, e sobre o interesse do Flamengo no zagueiro dos Santos. Falo para completar sobre o Bahia disposto a contratar um ou até dois zagueiros, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta real. Tô colocando na tela jogos da Copa São Paulo de Juniores. Na noite dessa terça-feira tem Corinthians e São Paulo em campo. Tô imaginando a vitória dos dois grandes, do São Paulo contra a Ferroviária e do Corinthians contra o Marília. Vou fazer uma aposta dupla, prevendo que os dois vençam juntos. Dessa maneira, apostando R$100, vou ter R$228 de retorno, caso os resultados se confirmem. Para você vir se divertir comigo na aposta real é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro, só não esqueça de usar o código CNICOLA, tudo maiúsculo como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Internacional. O Colorado tem um acerto verbal com o volante Thiago Maia, mas falta ainda o principal, um acordo com o Flamengo. Marcos Braz disse nessa terça-feira que ainda não recebeu proposta oficial do Inter. Já o Cruzeiro está tentando convencer Orelhano, atacante argentino do Vasco, a ficar no Brasil e se mudar para Belo Horizonte. O Orelhano tem batido na tecla de que quer voltar para a Argentina. Por falar no Cruzeiro, Raposa fechou a contratação do goleiro Léo Aragão, que estava no Ituano, e jogador com vínculo também com o Bragantino, ficou livre no mercado e assinou contrato de 2 temporadas. Já Robert Renan vestirá a camisa 4 do Internacional. A apresentação aconteceu nas últimas horas. Atleta que chega por empréstimo junto ao Zenit. Se ele for vendido na metade do ano pelo clube russo, o Inter fica com R$4 milhões de taxa de vitrine. Para fechar o giro de notícias, Cleiton Xavier, lembra-se dele? Meio atacante que já passou pelo Palmeiras e entre outros clubes, foi preso no interior de Alagoas por causa de uma dívida com pensão alimentícia. Já o Red Bull Bragantino encaminhou a contratação de Johan Caicedo, volante colombiano de 19 anos de idade, do Deportivo Pasto, chega por empréstimo. Para fechar o giro de notícias, excelente notícia no esporte, o Leão acaba de fechar com Gustavo Coutinho, atacante que foi artilheiro da Série B na temporada passada com a camisa do Atlético Goianiense, pertence ao Fortaleza e ficará por empréstimo no esporte até dezembro. A saideira, o América fechou a contratação de Fabinho, atacante revelado na base do São Paulo, fez boa temporada passada pelo Criciúma e assina por 2 temporadas com o Coelho. Quero falar agora sobre o Bahia atrás de zagueiros no plural. Há alguns dias o Bahia havia iniciado tratativas para contar com o Lianco, jogador formado na base do São Paulo, passagens por Botafogo. Ele pertence ao Southampton e está emprestado ao Al Garrafa. Operação difícil, você precisa comprá-lo do Southampton. Muita gente não. O Thiago Fernandes chegou a publicar que o Lianco não gostaria de voltar ao Brasil. A informação que eu tenho é um pouco diferente. O Lianco faz força para que possa ter a oportunidade de atuar por aqui, está com saudade da família. Mas as tratativas não são fáceis, não são simples. Lianco que inclusive chegou a ser sugerido ao Corinthians. Só uma curiosidade, ele está emprestado ao Al Garrafa e não joga por lá há bastante tempo. Tudo porque em setembro ele deu um tapa no rosto de um jogador do Al Saad. Acabou sendo expulso e suspenso por alguns meses, volta agora apenas no início do mês de janeiro. Vale a lembrança de que o Al Saad, que é líder do campeonato, é também o time do rei. Para arrematar sobre o Bahia, queria contar que se as negociações com o Lianco são complicadas, Vitor Cuesta está praticamente contratado, zagueiro argentino que está fora dos planos do Botafogo. Abriu-se essa oportunidade, algo que o Bahia não imaginava. A partir do momento em que o Botafogo anunciou que não fica com o Vitor Cuesta, o Bahia acelerou o processo e deve anunciá-lo como reforço muito em breve. Hora de falar sobre o Flamengo. Nessa terça-feira, Nicolás de La Cruz desembarcou no Rio de Janeiro, cercado por dezenas de torcedores rubro-negros. Enorme festa para o meio atacante, comprado por US$18 milhões. 16 milhões pela multa rescisória e mais 2 milhões de impostos. Importante contar que o De La Cruz afirmou
em entrevista à TV Fla que não via a hora de jogar no rubro-negro, era o sonho da vida dele e que ele fez enorme esforço para que esse dia chegasse. Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, também deu uma entrevista afirmando que o clube ainda busca um zagueiro e um lateral esquerdo, mas, dá uma olhada na frase dele, o outro lado da mesa tem direito de pedir o valor que quiser, mas não vamos pagar preço errado, fecha aspas, recado dado pro Red Bull Bragantino em relação a Léo Ortiz e também a Roma em relação ao Vinha. Até por isso, tem crescido o nome do Joaquim, zagueiro do Santos. Já havia contado para vocês há algum tempo atrás que ele foi oferecido ao rubro-negro, sugestão do empresário dele, Luiz Carvalho. Diante da dificuldade em fechar com o Léo Ortiz, o Joaquim pode aparecer por lá, pelo menos foi o que garantiu o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, mas para que isso ocorra, vai precisar haver uma proposta bem alta, na casa dos 10 milhões de euros. Então, para te dizer que esse valor dificilmente será alcançado. Hora de falar sobre o Palmeiras. É que surgiu na tarde dessa terça-feira a notícia de que o Verdão está tentando atravessar o Botafogo por Savarino, só para resgatar a história. Savarino, ex-atleta do Atlético Mineiro, pertence ao Real Salt Lake e negocia há semanas com o Botafogo. Negociação praticamente fechada, pequenos detalhes burocráticos separavam esse acordo. Mas foi o Botafogo quem divulgou que o Palmeiras entrou nas últimas horas na disputa pelo atleta. Foi checar com o Verdão, ninguém confirma o interesse no Savarino, jogador de 27 anos de idade, que dificilmente faria a diferença no Alviverde. Só para completar em relação ao Botafogo e ao Real Salt Lake, o Botafogo aposta que a boa relação do Textor, dono do Botafogo, com o clube do Real Salt Lake, eles já fizeram algumas operações com o Crystal Palace, um dos outros clubes de John Textor, pode acabar acelerando esse processo. Só para completar sobre o Palmeiras, informação importante. Pela manhã contei para vocês sobre a possibilidade de João Paulo Sampaio se mudar para o Corinthians. O Timão ofereceu ao João Paulo Sampaio uma oferta para ele assumir o departamento de futebol profissional, ou seja, o gerente das categorias de base do Verdão trocaria a base alviverde pelo profissional do Corinthians. Conversei com o João Paulo Sampaio por telefone e a resposta foi de que ele não sai do Palmeiras, deu a palavra a Leila Pereira de que permaneceria. Vale a lembrança de que essa foi a segunda investida do Augusto Melo no representante ou no funcionário palmeirense. A primeira no fim do ano passado para que o João Paulo assumisse a base, foi no momento em que a Leila Pereira concedeu ao João Paulo aumento, R$400 mil por mês de salário, além do aumento também da multa rescisória de 5 milhões de reais. Bora falar sobre Davi Terans, meio atacante uruguaio, 29 anos de idade, teve passagem interessante pelo Atlético Paranaense, não ficará no Pachuca do México. Se desentendeu com o técnico Guillermo Almada e está procurando o clube no Brasil, tem sido sugerido para alguns times, entre eles o Corinthians. Terans foi nos últimos dias sugerido ao Corinthians, ao Palmeiras, ao Grêmio e ao Atlético Paranaense. Os clubes estão analisando os prós e contras para tentar avançar nessa negociação. O Pachuca gostaria de restabelecer aquilo que investiu para contratá-lo do Atlético Paranaense. A ideia dos clubes brasileiros é fechar o jogador com empréstimo numa espécie de teste. Se o cara vingar, poderia ser uma negociação em definitivo. Prometo ficar de olho nessa história do Terans e qualquer novidade conto para vocês. Não sei se no Corinthians ele teria espaço para jogar, especialmente depois da chegada do Rodrigo Garro. Para mim até são jogadores com características parecidas, mas gostaria de saber a sua opinião. Só para completar sobre o Timão, Bruno Maziotti se despediu nessa terça-feira do Corinthians, o cara que era chefe do núcleo de saúde do Corinthians. Cheguei a contar para vocês alguns dias atrás que o Timão foi o clube que registrou o menor índice de contusões na comparação com 2022. Você pega os números de lesão em 22, número de lesão em 23, ninguém teve uma queda tão grande quanto o Corinthians, também muito por causa do trabalho do Bruno. O profissional procurou os dirigentes do Corinthians e chegou a um acordo para a rescisão do contrato. O vínculo se encerrava em dezembro. Agora é aguardar em que time Bruno Maziotti trabalhará, ex-funcionário da seleção brasileira, do Milan, do Arsenal, entre outros, do PSG também, entre outros clubes. Só para arrematar sobre o Timão, Gustavo Henrique é novo reforço alvinegro, acordo de 2 temporadas, o Corinthians não gasta nada e fica com 60% dos direitos econômicos do zagueiro de 30 anos de idade que estava no Valladolid. Valladolid e Fenerbahçe vão dividir outros 20% de olho numa venda futura. Para fechar sobre o Corinthians, o Atlético Paranaense recusou a mais nova investida alvinegra por Eric, volante de 26 anos de idade, a última proposta de 6 milhões de euros e como na primeira vez, o Atlético disse não. Quero falar agora sobre o São Paulo. O treinador preferido do torcedor do São Paulo quer comandar o tricolor. Conversei com uma pessoa próxima a Pedro Martins, português de 53 anos de idade, que dirige o Algarrafa, e escutei que ele topa se acertar com o São Paulo. É a segunda vez que o São Paulo pensa no Pedro Martins, a primeira antes de optar por Hernan Crespo.
Na oportunidade, o Pedro Martins recebeu proposta, mas estava à frente do Olympiacos e pediu alguns meses de espera. O São Paulo disse que não poderia aguardar e encaminhou a contratação do Hernan Crespo. Dessa vez, a coisa mudou. O Pedro já avisou aos dirigentes do São Paulo que consegue sua rescisão de contrato de forma praticamente imediata no Algarraf. Ele inclusive arcaria com a quebra desse contrato, que vence apenas em junho de 2024. Havia sido contratado no final do mês de agosto. O time dele é o terceiro colocado na Liga Qatari. O time tem 27 pontos contra 27 do vice-líder e 31 do Al Saad, que é o time do rei do Catar. Só para completar em relação ao Pedro Martins, o empresário dele já conversou por telefone com o Júlio Casares e está previsto uma videoconferência entre dirigentes do São Paulo e o Pedro Martins para as próximas horas, para que os caras possam conhecer um pouco melhor o trabalho do Pedro. Luiz Ubeldia, técnico argentino, 42 anos de idade, livre depois de deixar a LDU, já teve esse contato com os dirigentes do São Paulo e deixou uma boa impressão. Tricolor pretende acabar com essas entrevistas nessa quarta-feira para tomar sua decisão e encaminhar um acordo com o novo técnico. Antes de encerrar, só contar que o São Paulo anunciou a contratação de forma oficial do Ferreira, a apresentação do atleta e com direito a um vídeo bem interessante do Ferreira sentado ao lado dos pais, e o pai contando que toda a festa de aniversário do Ferreira tinha como destaque a festa de aniversário era toda em cima do São Paulo, porque o Ferreira, torcedor são paulino fanático, assim como seus familiares, está realizando o sonho de infância. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra às 7 horas com o programa do Nicola ao vivo. Combinado? Abraço, tchau!